Olá, gente. Vamos começar agora, dar início à nossa especialidade de biossegurança, Aqui eu vou dar algumas explicações e passar alguns conceitos para vocês, para nós podermos aprender juntos, e cumprir todos os requisitos para fazer a avaliação, e receber nossa especialidade. Então, gente, vamos começar dando definição de algumas palavras, e a primeira palavra é aerossol. Com certeza você já ouviu falar sobre aerossol, só que da forma errada. Geralmente a gente ouve falar aerosol, que é aquele desodorante que nós usamos no dia a dia e tal. Só que a palavra correta é aerossol. Então, o que é aerossol? Aero vem de ar, sol remete à solução, entendeu? E a definição dessa palavra é que são partículas pequenas, bem fininhas, microscópicas, sólidas ou líquidas em um gás. Ela pode ter origem artificial e pode ter origem natural, assim como as nuvens, entendeu? Temos as nuvens como exemplo, temos a fumaça como exemplo. A segunda definição é agente de risco. O que são os agentes de risco? São danos que podem comprometer a saúde, as habilidades dos trabalhadores. São diversas as formas de energia que os trabalhadores estão expostos. Temos os ruídos, temos as temperaturas extremas, temos as pressões anormais, as radiações ionizantes, as radiações não ionizantes e por aí vai. E agora, a tão famosa definição dessa especialidade. O que é biossegurança? Biossegurança é um conjunto de medidas voltadas à prevenção e à minimização e à eliminação dos riscos inerentes às atividades de pesquisa, à produção, ao ensino, ao desenvolvimento tecnológico, que podem comprometer a saúde do ser humano, dos animais, do meio ambiente, enfim, de todos os seres vivos. A quarta definição é material biológico. O que é material biológico? Material biológico é todo material que contenha uma informação genética e que seja capaz de autorreprodução ou que possa ser reproduzido em um sistema biológico. Isso inclui os organismos cultiváveis, os agentes infecciosos como os vírus, os fungos, as bactérias, os filamentosos, as leveduras, protozoários, as células humanas, as vegetais, as animais, as partes não replicáveis desses organismos e células. Temos os príons, que são moléculas proteicas, que possuem propriedades infectantes, e os organismos ainda não. Nossa quinta definição é acidente químico ou acidente biológico. Consideram-se agentes de risco químico as substâncias, os compostos ou qualquer outro produto que possa penetrar em nosso organismo pela via respiratória, em formas de poeira, de névoas, de fumaças, de vapores, ou seja, pela natureza da atividade da exposição. Podem ter contato ou podem ter sido absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. E consideram também os agentes de risco biológico, que são os vírus, os protozoários, os fungos, as bactérias. Todos esses agentes, tanto os biológicos citados quanto os químicos, eles são absorvidos pelo organismo de todas as formas que eu citei, do químico. Então, você pode pegar pela via nasal, pode ser absorvido pela pele, por ingestão, enfim. E a sexta definição é incidente químico ou incidente biológico. Mas o que é incidente? Incidente é uma circunstância acidental possível de ocorrer no trabalho, sem dano imediato, porém com possibilidade de agravos futuros, caso não haja medidas urgentes de bloqueio. Vamos para a sétima e última definição, que é patogenicidade ou patogênico. E o que é isso? É uma capacidade de um agente biológico causar uma doença em um hospedeiro suscetível que esteja passível de receber, de experimentar ou de sofrer
né, impressões, modificações ou até mesmo de adquirir determinadas qualidades. E aí, gente, vocês sabem diferenciar surto, epidemia e pandemia? Então, o surto acontece quando existe, né, o aumento inesperado de uma determinada doença em um lugar ou uma região específica. Por exemplo, a dengue, ela é tratada como surto, pois ela só acontece em regiões específicas, né, como o bairro. Já a epidemia, para ela acontecer, tem que existir surtos, né, em várias regiões, ou seja, ela é de nível municipal, não é isso? É aquela que ocorre quando vários bairros, por exemplo, apresentam a mesma doença. Aí, dessa forma, é determinada a epidemia. Já a pandemia, em uma escala de gravidade, ela é a pior de todas. É a pior dos cenários. Ela começa como uma epidemia, né, que foi a que eu acabei de citar anteriormente, e depois ela se estende em níveis mundiais, ou seja, ela se espalha por todo o planeta. E classificando como uma pandemia, né? Nós tivemos o exemplo, né, em 2019, né, da gripe suína, e este ano estamos, né, passando por esse momento difícil com o coronavírus, mais uma vez, né? Então, gripe suína e esse coronavírus atualmente são exemplos de pandemia. Em meio à pandemia e epidemia, quais são os cuidados que nós devemos tomar? Então, temos que lavar a mão com muita frequência, usar lenços, né, descartáveis para a higiene nasal, usar álcool em gel, evitar, né, pegar transporte público em horário de pico, evitar lugares que tenham aglomeração de pessoas, né? Tudo isso, evitar compartilhar celular, né? Objetos de uso pessoal e o principal, né, que é ficar em casa. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre EPI ou sobre EPI. EPI são equipamentos de proteção individual. Eles servem para diminuir a exposição a riscos ocupacionais específicos. Os médicos mesmo, eles usam máscara, usam óculos, usam toucas e luvas. Esses equipamentos são equipamentos de proteção individual. Outros trabalhadores, né, eles também usam outros tipos de equipamento de segurança. Vocês podem dar uma pesquisadinha, né, para saber sobre outros profissionais que usam EPIs ou EPI. Você sabe o que é quarentena? Quarentena é uma medida restritiva, né, que busca diminuir a velocidade da transmissão de uma determinada doença. A quarentena ela pode durar 40 dias e esse prazo, dependendo da necessidade, ele pode... Alguns locais, né, que causam aglomeração de pessoas, eles são obrigados a fechar, porque tem uma lei, né, por trás de tudo isso. E caso eles não venham cumprir com a lei, eles podem receber punições e multas e etc. E o isolamento social, você sabe diferenciar de quarentena? Sabe o que é isolamento social? Então, isolamento social não é uma medida do governo, é uma medida totalmente voluntária. Geralmente, essa medida de isolamento, ela é feita por pessoas que estão já infectadas ou então por pessoas que estão com a suspeita da doença. Mas assim, ambos têm assim o mesmo objetivo de prevenção, né? Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre peste negra ou peste bubônica em algum lugar. Essa doença ela é causada por uma bactéria. Ela atingiu o continente europeu em meados do século XIV, entre o ano de 1301 a 1400. Os sintomas dessa doença é extremamente pesado. As pessoas tinham febre com 41 graus, calafrios, dor de cabeça, dor no corpo, convulsões, vômitos com presença de sangue, complicações pulmonares. E olha que quem tinha problema no pulmão já estava praticamente garantido que ia morrer. E essa doença ela era transmitida através da seguinte forma: um roedor infectado era mordido por uma pulga e a pulga, com a sua bactéria, transmitia a doença para um roedor sadio. E dessa forma também
os seres humanos adquiriam a doença quando uma pulga tinha mordido, né, um roedor infectado. Então era dessa forma que a doença se propagava. O tratamento dessa doença é feito através de antibióticos e medicamentos, né, para o alívio dos sintomas, né? E aí a pessoa fica em isolamento durante os 6 dias, se for necessário até mais dias. E hoje em dia essa doença ela tem uma baixa taxa, né, de mortalidade. As medidas de biossegurança que foram aplicadas, né, para melhorar a transmissão e a propagação da doença foi evitar sair de casa, evitar contato com roedores, de andar na rua, porque naquele tempo eu acredito que nem existia saneamento básico. Então os ratos estavam muito mais expostos do que hoje em dia. Até o contato com animais sinantrópicos foram evitados. Esses animais são cães, gatos, todo tipo de animais que são domesticados, né? A gripe suína, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Ela ocorreu em janeiro de 2009 a 10 de agosto de 2010. A taxa de infecção foi muito alta. Foram 700 milhões de pessoas infectadas a 1,4 bilhão. O sintoma dessa doença era fadiga, dores no corpo, náusea ou vômito, dor de garganta ou tosse. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu estou lembrada. É isso mesmo, calafrios, febre, espirros, tudo isso. E a transmissão dessa doença é igual a uma gripe comum, através de espirros, tosse, pelo ar, ou então até o contato com a secreção. Com o tratamento, normalmente o paciente ele tem a remissão da doença em 7 dias ou até mais. E temos o tratamento primordial, que é a vacinação, né? Que já tem a vacina para a gripe suína. E dessa forma vai ser muito mais difícil você adquirir a doença. E as medidas de biossegurança que foram tomadas, né, para evitar a transmissão da gripe suína foram praticamente as mesmas medidas que nós estamos tomando hoje. Foi evitar estar em lugares com muita aglomeração de pessoas, evitar locais fechados, usar máscara, usar álcool em gel, lavar muito bem as mãos, o rosto e principalmente naquele tempo, né, por conta da doença, a boca. Manter hábitos saudáveis, usar álcool em gel, tudo isso era muito importante. Agora vamos falar sobre mais uma doença, né, que é a malária. A malária ela surgiu no continente africano no século V, né, antes de Cristo, e ela veio para cá através das navegações. Os surtos da malária, eles se concentram na região amazônica e extra-amazônica. Eu vou citar aqui alguns lugares, né, que os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. E há vários sintomas, né, como dor de cabeça, fadiga, tremor, dores no abdômen ou nos músculos, tem mais também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mal-estar, suor noturno, tontura, diarreia, náusea ou vômito, dor de cabeça, falta de ar, palidez, peles e olhos amarelados ou ritmo cardíaco acelerado. E a forma de transmissão é através do mosquito, vou deixar o nome dele aqui, que é contaminado pelo plasmódio, ou então através de produtos sanguíneos como agulhas contaminadas ou até mesmo sangue não testado. Vocês perguntaram o porquê da vacinação? Por que a vacinação é tão importante? Vacinação vai muito além de prevenção e proteção, né, individual. Você, ao se vacinar, você ajuda toda a comunidade a diminuir os casos de uma determinada doença. As vacinas, ela tem uma função de estimular o nosso corpo a criar respostas imunológicas, né, a fim de proteger contra alguma doença. Por fim, é tudo isso. Estudem tudinho. Se não entenderem alguma coisa, pode me perguntar. E agora eu vou pedir para vocês, né, criarem um vídeo e me mandarem, né, fazendo uma demonstração de como se lava a mão e explicar por que é importante seguir cada passo corretamente.